Meditação de J.C. Ryle. A multidão alimentada com 7 pães. A incredulidade dos fariseus. Marcos 8, versos 1 a 13. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. Tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Uma vez mais encontramos nosso Senhor a alimentar uma numerosa multidão com poucos pães e peixes. Jesus conhecia o coração humano. Ele antevia o aparecimento de fingidos e céticos, os quais duvidariam da realidade das maravilhosas obras que ele realizava. Ao repetir esse poderoso milagre, Jesus calou a boca daqueles que não eram obstinadamente cegos quanto às evidências. Publicamente, diante de 4.000 testemunhas, ele demonstrou pela segunda vez seu infinito poder. Nessa passagem, observemos quão grandes são a bondade e a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele viu ao seu redor uma grande multidão que nada tinha para comer. Jesus sabia que a maioria o estava seguindo apenas por curiosidade ociosa e que eles não tinham o direito de ser considerados seus discípulos. Não obstante, quando ele os viu famintos e necessitados, teve compaixão deles e disse aos discípulos, abre aspas, Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Fecha aspas. O coração sensível de nosso Senhor revela-se nessas suas palavras. Ele se compadece mesmo daqueles que não fazem parte de seu povo, aqueles que não têm fé, que estão sem a graça divina, os seguidores deste mundo. Jesus mostra-se terno para com eles, embora eles não consigam perceber isso. Ele morreu por eles, embora se importem pouco com o que ele realizou na cruz do Calvário. Jesus está disposto a acolhê-los graciosamente, a perdoá-los gratuitamente se eles se arrependerem e crerem nele. Guardemo-nos sempre de medir o amor de Deus por qualquer medida humana. Ele tem um amor especial, não há dúvida, pelos seus que creram nele. Porém, ele também tem um amor geral e compassivo pelos ingratos e maus. O amor de Cristo excede todo entendimento. Efésios 3, verso 19. Esforcemo-nos para fazer de Jesus nosso grande modelo, tanto nesse aspecto como em todos os outros. Sejamos bondosos, compassivos, condescendentes e corteses para com todos os homens. Disponhamo-nos a fazer o bem a todos, não somente aos amigos e aos domésticos da fé. Ponhamos em prática a ordem de nosso Senhor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, verso 44. Dessa maneira, mostraremos a mente de Cristo.
Essa é a maneira correta de amontoar brasas de fogo sobre a cabeça de nossos inimigos e transformar os inimigos em amigos. Romanos 12, 20. Em segundo lugar, observemos que coisa alguma é impossível para Cristo. Os discípulos comentaram: "Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto?" Com toda razão, indagaram isso. Sem a mão daquele que criou do nada todas as coisas, isso seria impossível. Porém, nas mãos onipotentes de Jesus, 7 pães e alguns peixinhos foram o suficiente para satisfazer 4.000 homens. Coisa alguma é difícil demais para o Senhor Jesus. Nunca devemos permitir a nós mesmos duvidar do poder de Cristo para suprir todas as necessidades espirituais de seu povo. Ele tem pão suficiente, até de sobra, para todas as almas que nele confiam. Mesmo que os crentes sintam-se fracos, débeis, corruptos e vazios, jamais devem desesperar-se porque Jesus continua vivo. Em Cristo há um inesgotável tesouro de misericórdia e graça para ser utilizado por todos os membros de seu corpo. Um suprimento que está sempre preparado para ser concedido a todos que pedirem em oração, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 1:19. Jamais duvidemos do cuidado providencial de Cristo no que concerne às necessidades temporais de todo o seu povo. Cristo conhece as circunstâncias do seu povo. Ele está familiarizado com todas as suas necessidades. Ele jamais permitirá que eles careçam daquilo que de fato é para o bem deles. Seu coração em coisa alguma mudou desde que ascendeu às alturas e assentou-se à direita de Deus. Continua perfeitamente vivo aquele que teve compaixão da multidão faminta no deserto e que também supriu a necessidade deles. Devemos imaginar que mais ainda ele suprirá as necessidades daqueles que nele confiam. Sim, ele a suprirá sem falhar. A fé dos que confiam nele talvez seja ocasionalmente provada. Em certas ocasiões, talvez tenham de continuar esperando e venham a ficar mal supridos. Entretanto, o crente nunca será deixado inteiramente destruído. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Isaías 33, verso 16. Por último, observemos quanta tristeza a incredulidade ocasionou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos a informação de que, quando os fariseus puseram-se a discutir com ele e pediram-lhe um sinal do céu, Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Houve profundo significado naquele gemido. Ele saiu de um coração que lamentava pela ruína que aqueles homens ímpios traziam em suas próprias almas. A despeito de serem seus adversários, Jesus não podia contemplá-los endurecendo seus próprios corações por meio da incredulidade sem sentir tristeza. Os sentimentos aqui expressos por nosso Senhor sempre serão aqueles de todos os verdadeiros crentes. A tristeza decorrente dos pecados dos outros é uma das principais evidências da verdadeira graça de Deus. A pessoa que realmente se converteu sempre pensará nos não convertidos com piedade e preocupação. Esta foi a mentalidade de Davi. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Salmo 119, verso 158. Esta foi a mentalidade dos piedosos nos dias de Ezequiel. Marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, verso 4. Esta foi a mentalidade de Ló. Atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. 2 Pedro 2, verso 8. Esta foi a mentalidade de Paulo. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, por amor de meus irmãos. Romanos 9, versos 2 e 3. Em todos esses casos, percebemos alguma coisa da mentalidade de Cristo. Tal como o grande cabeça da igreja sente, assim sentem seus membros. Todos eles entristecem-se quando contemplam o pecado. Deixemos agora essa passagem para trás com uma solene auto-inquirição.
Conhecemos algo da semelhança de Cristo em nós? Sentimos da mesma maneira que Ele sente? Sentimos-nos sofridos, doloridos e entristecidos quando vemos os homens continuarem no pecado e na incredulidade? Sentimos-nos tristes e preocupados com o estado dos incrédulos? Essas são indagações que nos perscrutam o coração, exigindo séria consideração de nossa parte. Existem poucas marcas mais seguras de um coração não convertido do que o descuido e a indiferença acerca das almas dos outros. Finalmente, jamais devemos esquecer que a incredulidade e o pecado são tão grande motivo de tristeza da parte de nosso Senhor agora quanto eram há 20 séculos. Esforcemo-nos e oremos para não aumentar tal tristeza por qualquer ato nosso. Entristecer Cristo é um pecado que muitos cometem continuamente, sem qualquer pensamento ou reflexão. Aquele que gemeu diante da incredulidade dos fariseus continua o mesmo. Podemos duvidar de que quando ele vê alguém persistindo na incredulidade em nossos dias, se entristece? Que sejamos livres de tal pecado.